Olá pessoal, tudo bem? Bom, mais um vídeo, mais uma videoaula como faz Angular também. E agora vamos mostrar como que fazemos uma símbolo. Essa símbolo que eu fiz, vamos fazer. Para isso nós vamos entrar no Photoshop. Essa é a símbolo que eu fiz. E agora nós vamos fazer uma símbolo. Essa símbolo é do tipo que você colocar render e ela fica fora da símbolo. Então não tem muita dificuldade. Vamos lá. File. Depois vocês vão apertar New, novo. Aí pode ver que está centímetros, né? Da pixels, da color. Nós vamos escolher os pixels, tá? Pixels e centímetros. Por que isso? Porque eu estou procurando. Vamos deixar o background em branco, tá? E a imagem até marca aqui o tamanho da imagem. Deixa eu consultar o negócio aqui rapidinho, pessoal, saber qual é o tamanho que vai precisar assim. Vamos clicar aqui, só um minutinho. O tamanho que vai precisar para cima. Veja aqui, se quer de algum detalhe, não é assim mesmo. Clica aqui, propriedades. Aqui, segurança, detalhes, aqui. 450 por 250 é o tamanho que vamos precisar da símbolo, tá? 450 por 250 pixels. Eu vou botar aqui agora. Vamos colocar um arquivo novo. 450. Vou colocar pixels, claro. 450 por 250 pixels. Esse é o nosso tamanho assim. Nós vamos deixar a resolução normal como está, né? Normalmente a resolução é 72. 72. Não sei se é int ou se o que for. RGB color, 8 bit mesmo, tá? E a cor white. E aí é só clicar em OK. E o arquivo vai se abrir. Aí, esse é o papel em branco. Tá, mas o que eu vou fazer agora? Agora você vai em File e vai clicar em Trace. Aí você vai pegar a render, né? E nós vamos trabalhar, no caso do ref. Vamos entrar aqui na render duas vezes. Tá aí, essa é a render. Normalmente ela vai vir um pouco afora de tamanho, abaixo do tamanho, não importa. Você ajeita aqui, tá? O tamanho certinho que você vai querer. Ajusta o tamanho da render. E aí, pronto. Agora o que a gente vai fazer? Depois de selecionar e colocar aqui, nós vamos deixar aqui no arquivo. E nós vamos abrir uma nova lei, tá? Vocês já vão entender por quê. E vamos coroar a layer como retângulo. Retângulo. Pronto. E agora nós vamos pegar a ferramenta, isso aqui, Rectangle Tool, para apertar aqui no Rectangle Tool, e aí você vai desenhar a render, tá? Fazer aqui no meio, vai desenhar a render, ela pode ficar igual a outra que eu fiz, mas isso não é problema.
tá? Desenhar ainda aqui. Vai fazer uma cor. Aquela cor. Vou deixar no branco. A princípio. E pronto. Cancela aqui. E agora nós vamos fazer o rastreamento do arquivo. Vamos clicar com o botão direito em rasterize layer. Clica e pronto. Aí você pode tirar esse background, tá? Clica ele aqui e marca um zero. Pronto. Sai a layer. E aí, o que a gente vai fazer agora? Agora, nós vamos passar. Nós vamos trocar, né, o retângulo de imagem por aqui, ó. Vai estar na frente do retângulo. Passou, entendeu? Opa. Desculpa, só vou voltar aqui. Desculpa, né? Tá? Esse é o nosso segredinho. Agora o que a gente vai fazer? Vamos selecionar o retângulo. Para isso nós vamos clicar aqui nessa ferramenta. Não é Brush Tool não, mas a também bem aqui em cima, a varinha mágica. Ligou a varinha mágica, você vai clicar aqui em cima. Opa, retângulo errado. Esse aqui, ó. Vamos clicar nisso aqui, ó. Tá? E aí tá selecionado. E agora, o que a gente vai fazer? Agora nós vamos pintar nosso retângulo de uma cor. Uma cor? É, uma cor. Aí vamos ver a cor. Se não tiver dúvida da cor, você quer chegar na cor? Clica aqui para escolher a cor. Tem um jeito. Abre aqui a cor. E aí você clica aqui em cima do ré. O conta-gotas vai mostrar para você qual é a cor. Olha onde o azul está. E clica em OK. Certo? E aí sim, né, nós vamos pintar o nosso retângulo. Peraí. Eu acho que é a ferramenta errada. Essa aqui de cima, tá, pessoal? Vou pintar aqui, ó. Viu? Tá dando para entender? Ótimo. Guarda abaixo. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? É agora que vem a mágica. Que mágica? Vocês vão saber. A mágica é a seguinte: agora vamos estar aqui em cima. E aí nós vamos aqui. Ele bustou. O bust é muito importante. Você vai clicar aqui no bustou. E aí você vai pegar uma cor clara e uma cor escura. Mas como que eu vou fazer isso? Aí você vai aqui. Vamos no logo aqui. Para ficar mais fácil. Vou tentar localizar aqui, né? Tô tão perdido, tá? Deixa eu tentar achar aqui no computador. Tem que ir lá no aqui. Trabalho. 40. Os arquivos aqui. Achei. Aí nós vamos pegar uma ferramenta que a gente pode usar para enfeitar. Assim. Vou tentar achar ela. Vou levar aqui e passar. Não é essa que eu pergunto. Você pode usar a cor que você quiser. Tá? Deixa eu deitar aqui. Ok. Vou tentar te achar, não.
essa aqui. Ai, muda. Muda. O segredo, pessoal, é você pintar assim do jeito que você quiser. Eu tô tentando aqui achar esse gancho no máximo. Vai dar coisa por aqui. Tem mais, tá? Vou clicar de novo aqui. O celular, sacanagem. É meio complicadinho, né, pra achar. Aqui. Pessoal, você vê como que tá ficando assim, né? Até aí, vocês aprenderam como colocar o retângulo. Mas já estamos terminando. Isso aqui é o resultado final da cinta. Aonde está esse banco de futebol? Obrigado, Shine. Vou achar aqui. Complicado isso, né? A gente vai conseguir achar essa ferramenta, né? Paciência, pessoal. Live, deixa eu ver se é esse aqui. Se for que eu penso. Né? Tá tudo bom. Vamos fazer um pouquinho diferente assim, tá? Vai ficar à vontade. Mas o resultado assim será esse, ó. Vou mostrar pra vocês. Será esse aqui, ó. E como? Aí você vai pegar. Geralmente a gente usa para fazer o fundo um bust abstrato. Bust abstrato é o segredo. O grande segredo é assim. Você usa o bust abstrato, vai combinando as cores e você vai chegando no resultado. Mas eu não fiz isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. É complicado achar. Ó, não achei que é grande. Bom, vamos usar esse Ultimate Gold aqui. Para um brush abstrato. Aqui. Vai servir. Agora vamos enfeitar assim, tá? Vamos pegar uma cor azul e uma outra que é azul escuro. Só combinar assim. Revezar as cores. Uma coisinha próxima. Pode ser escuro, pode ser claro, não importa. Agora você vai enfeitar. Ó. Uma. Você clica outra. Duas. Vai construindo, vai modelando do jeito que você quiser, tá assim. Pega aqui, claro, e depois escuro. É mais uma. Claro, mais uma. Escuro. Olha só que efeito que vai ficando assim. Não é difícil isso assim, ele tá assim. Não é difícil. Escurinho aqui, ó. Não vai fechando, ó. Vai deixar por entrar? Vamos dar uma oficialidade melhor. Aí, coloquei 65%. Vou tentar com outro brush, tá? Então, cada de cima mesmo. Eu pego o brush por cima. Olha só. Como que assim vai dar uma coisa. Espera aqui também. Olha só.
pegar mais um. Você pode enfeitar o que você quiser. Vamos ver aqui. Eren Grow. Qual que é esse? Acho que eu lembro agora. Bom, aí a gente feita uma estrelinha. Opa. Tá não. Voltou um pouquinho. Vamos usar um pouquinho de branco. Vou marcar bom assim. Agora tá ficando melhor um pouco. Mas vamos lá. A gente coloca um branquinho aqui. Deixa eu só diminuir o tamanho. Tá vendo? Uma estrelinha aqui, ó. Outra aqui, ó. De uma forma bem interessante. Eles dão um efeito lindo assim. Isso é muito lindo. Mas se você não quiser deixar assim, pode colocar sem. Aí. Olha que lindo fica. E aí você vai pegando. Como você quer, tá assim. Aí eu vou pegar um outro grosso agora. Agora são esses pincéis, tá? Que a gente enfeita assim. A gente consegue enfeitar uma assim, tá? Vou tentar achar aqui mais um. Os efeitos são muito bons. Recomendo a todos. Para quem gosta de cinza, estou isso aí. Aí, você vai colocar um dois pés. Então, esse aqui, ó. Mais enfeitadinho, cobertinho. Você vai dando uma cara bonita. Aí você vai colocando aqui, ó, as estrelinhas, que lindo. Bem aqui, ó. E aí você coloca mais um. Tá vendo? E outro. Sempre volta, cuidar de ficar bem feito. Cara, agora vamos botar mais um brush. O segredo da se fazer uma cinza é isso, pessoal. É o brush que faz assim ficar bonito. Isso vocês não precisam. Na lua. Na lua. Não vai combinar. Tá. Aqui. Acho que eu coloco. Agora eu vou pegar um brush brilhante. Que é tudo que eu tô usando nessa cinza. Vocês podem fazer a outra cinza, por exemplo, também. Você consegue achar bom brush. É só você baixar na internet. Vocês acham vários. Cadê? Olha isso aqui. Na hora que a gente feitasse assim, tem rimadinhas feitas, isso vai dar. Eu posso fazer isso aqui, ó. Deu uma nova lei. E aí, posso colocar isso aqui sem problema. Bem. E aí, olha o que vai acontecer. Vamos entrar em The Style. Automaticamente ele entra em The Style. E essa lei você vai poder fazer o que você quiser. Por exemplo, se você for em Outgrow, pode ver que ela vai ganhar um brilho. Você vai aumentar um pouquinho a capacidade. Ela vai ficar brilhante, ou menos brilhante, não importa. Vou deixar um pouquinho leve assim. Que
você quiser mudar a cor para ficar mais cara do resto, pode mudar. Tá mais azulzinha, mais clarinho. Bom, você escolhe. Vou deixar um pouquinho claro. O Grow Shadow aparece a sombra. Legal, vamos usar a sombra aqui. Esse é o Hine Grow, o certo também. O Starting, deixa mais escuro. O Stroke, a gente coloca. Eu vou tentar fazer isso aqui, acho que vai ser. Pegar uma azul. Olha aqui. Se você quiser também pegar, você pode pegar também uma gradiente. Por que não? Aí vai ter gosto, né? Coloquei aqui. Aqui enfeitado fica assim. Você pode mudar. Não gostei, vou mudar. Ah, deixa eu branco e um verde, né? Primeiro, cara. A corzinha, né? Deixa eu ok. E fica ok aqui também. Só um tamanho. Really? Inside. Faz inside. Outside. Tá bom. Vou cair no ok. Vamos tentar muito assim. Vou pegar do cara. E aí? O que a gente vai fazer? Se quiser fazer mais uma coisa, clica de novo aí, 2 vezes. E aí corta para diante. Aqui dentro também. Se você quiser dar uma cor atrás, pode fazer, por exemplo, essa cor aqui, ó. Paradinho. Se quiser deixar ela brilhante, é só você clicar aqui em Braid Mode, na flechinha, e colocar vivido. Prontinho. Pode me parecer, né? Se eu quiser aumentar a tonalidade, tá ficando 100%. Mas eu prefiro deixar nos 74, tá bom pra mim. Prontinho. Quase deu uma. Eu vou colocar mais um bunch. Então vou abrir mais uma vez. Isso é no gol de vocês. Pode não ficar igual esse aqui, ó. Eu vou fazer um outros bunch. Você pode chegar também. Nesse resultado que eu vou chegar, que vocês estão vendo ao vivo. Vou pegar aqui um círculo. Círculo pra mim não sei. Vou colocar então. Ó, um bunch assim mais gigante. Vou entrar aqui e pego aqui. Número feio. Fire out. Oriente Pretes. Vou pegar o Fire out. Vai ser interessante. Vou tentar fazer com ele. Aí eu vou ajudar vocês. Tá? Vou pegar isso aqui. Opa, aí. Esse efeito é bom. O Fingers é recomendadíssimo. Eu vou usar uma luz no prato aqui na assim. Isso aí tá mudando de vocês. Tá? Coloquei 2. Pode colocar atrás do layer 1. Eu vou fazer. E retângulo. Fica mais. Olha lá pra baixo. Isso. E com isso, eu vou encaixar 2 vezes. E vou clicar aqui em Grow Shadow. Aqui no modo vivido. Pode não perceber nada, mas ele dá um pouquinho de brilho assim. Tá? E aqui. Pronto. Eu vou marcar. Agora, no acabamento, o que a gente vai fazer? Vamos colocar pata. Numa próxima videoaula eu vou ensinar vocês como fazer pata, tá?
É só você clicar aqui na ferramenta Pattern e Pattern Stamp Tool. Aí você pode escolher o brush da parte que você vai querer. Eu vou fazer um tamanho pequeno porque eu não gosto muito assim. Então, vamos aqui na layer 1, né? Na layer 1 e vou efeitar aqui, ó. Desculpa, peguei o errado. Aí você vai aqui nas páginas padrões e eu vou pegar isso aqui, ó. E é só pintar. Outra versão. Opa, voltou. Não é na layer 2 que eu quero. Só natural que a gente erra mesmo. Vamos ver. Aqui é a página, tá? Tá meio brilhante. Aí depois a gente arruma. Vou colocar aqui mais uma. Mais uma aqui. Tá? Vou botar 2 vezes. Vou deixar mais naturalzinho. Opa, cancelar. Desculpa, vou cancelar esse aqui. Não gostei. Você sabe como que é, né, pessoal? É assim mesmo. Vou desfazer essa última ação. Vou dar uma pasta para borracha. Essa borrachinha. Tirar isso aqui. Pra cuidar para não estragar com base. Eu vou fazer de novo aqui, pessoal. Avalie. Peraí, pessoal, vou abrir mais uma vez. Pronto. E agora eu vou fazer de novo aqui. Desculpa, porque coisa, pessoal. Nunca é um vídeo ao vivo, né? Tô meio perdido às vezes. Nunca fiz isso. Esse tipo. Vou pegar uma ali, uma outra. Né? Eu não gostei. Essa é melhor. Você vai acertando. Se você quiser. Você faz a diferença. Cada divisão. Aqui. Faz como você quiser. Fez a lei 3? Ótimo. Clica 2 vezes. Os ingredientes diretamente. E eu vou deixar um efeito muito interessante. Certo. Você vai fazer de acordo com o seu personagem. Tá? Precisa ir na morra comer também. Com verde. Esse verde aqui serve. O réplica. Bota aqui. E ok aqui, ó. E aí você clica. Não repara não, pessoal, é assim mesmo. Clica ok. Vai passar aqui. Ai. Ai, tá. Vou aqui na área 3 de novo. Tudo bem, deixa eu acertar. 2 vezes na área 3. E eu vou estrofe. Vou deixar um pouquinho por ali. Tá bom. A branca. Tá de acordo com o seu gosto, tá? Deixa aqui. Então, tamanho tá legal. Só baixinho assim.
amarelinho que dá muito certo. Ok. Ok aqui. E ok aqui. Por fim, para ficar mais da hora, vou dar uma diminuída na velocidade para 51. Pronto. E agora nós vamos abrir mais uma página, mais uma lei, e nós vamos pintar mais uma coisinha. Eu vou instalar mais umas coisas possível. Agora eu vou em pattern básico, tá, pessoal? E aí vocês vão escolher a parte que vocês querem. Tem duas padrões, eu vou essa segunda aqui. E aí, ó, vai feitar. Pode deixar um 100%, mas eu vou deixar no tom mais baixo. Por favor. Opacidade, vou deixar no 38. E aí sim feito. Olha assim como ela dá uma cara. Eu não posso ter enganado. Se quiser mais baixo, não vai mais baixo. Vou colocar 29. Vou feitar assim, velho. Se achar melhor. Se quiser passar uma borrachinha para dar uma atualizada, vai passar. Tá? Dá uma passadinha, lojinha assim, ó. Mas com a seguinte coisa, nunca coloca a barraca de massa, na hora, vai sumir. Mas é assim que a brincadeira funciona. E aí tá pronto, praticamente vai ser assim. Assim, básico, fácil de fazer, não tem dificuldade nenhuma, é fácil de fazer. Pronto. E agora nós vamos fazer a parte mais importante de toda a síntese. Vou aqui na varinha mágica, aperto uma vez e a seleção sai. Aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou escrever a tipografia. O que é a tipografia? A tipografia é a parte escrita da síntese. E assim se destaca pela render. Então nós vamos clicar agora na ferramenta texto. Tá? E aí você vai digitar o nome do personagem. Que no caso é o Ré. H-A-2-T e Y. Ré. E aí eu vou colocar uma fonte, tá? Vou colocar essa fonte aqui, ó. Mas eu não. Mas você escolhe a fonte que você quiser. Aqui eu vou colocar uma outra tipo de fonte. Vou pegar a Verdana. Deixar ela no bold. Pronto. Tá pronto? Não. Agora eu vou clicar na cor. Vou clicar aqui duas vezes no nome. E eu vou clicar. Posso clicar em cima também. Aí. Selecionou o rap. E aí se você aplicar a cor. Você vai entender. No caso eu vou pintar de azul. Aí eu vou colocar uma bordinha no nome. Vou clicar duas vezes. Ou pode clicar com o botão direito do mouse. Aqui. Em cima do T. E Brand Options. E aí vai entrar naquela tela. Vai em gradiente. Vai em stroke. E aí vamos enfeitar. Vamos colocar pode até dar assim daqui se vocês quiserem. Mas eu vou fazer bem legal. Vou deixar aqui bem levinho, preto. Mas eu vou colocar uma gradiente bem estirosa. Pode só no preço se quiser. Mas eu posso fazer bem. Então uma gradiente. Ou meu pattern, depende do jogo de vocês. E for aqui. Um amarelinho, como vocês quiserem. Eu vou pegar aqui umas coisas. Me divertir um pouco. Você feito o que você quiser. Eu vou deixar claro.
Vou deixar aqui nessa cor, tá? E aí eu posso aumentar ou diminuir as cores. Eu vou deixar mais ou menos assim, ó. Tonalidade 2, tá? E aí vou continuar apertando assim. Vou em Inner Glue. Inner Glue é tipo uma luzinha, tá vendo? O que é o Inner Glue? Um SAT. O SAT deixa um pouco mais escuro o nome. Tá da hora também. O Color Frame, ele pinta por dentro. Por exemplo, se eu pegar uma cor, vamos supor, um azul clarinho. Olha como fica o nome. E aí você vai vir na tonalidade. Olha o que acontece. O nome já fica bom, bacana, assim. Aí gradiente, você pode pintar de acordo com o nome dele. E aqui, ó. Olha a cara que fica. Aí é do gosto da pessoa, né? Assim, como o nome dele em azul, é azul. Mas se você pensar, eu não gostei do estoque, vou clicar no estoque de novo. Vou aqui em gradientes. E aí eu vou trocar esse amarelinho por um da cor dele, branco. Ou mesmo aqui. Azul escuro. Vendo? Ah, mas se eu não quiser. Se eu não quiser, você pode colocar aqui. Azul com vinho. Então, por azul. Olha o azul marinho. E aqui no meio, olha a combinação de cores escuras. Combina bastante. Pega uma outra corzinha aqui, ó. Azul aqui, muito escuro. E aí, ó. Como fica. Vou deitar esse lado branco. Olha como fica o nosso. Tá bom, né? Realmente muito bonito. E aí, a textura, você aplica. Eu não vou ter textura, não gosto de textura. Vou contorno. Um chat se quiser. Não importa mais. E já é sombra, né? E aí, é só clicar em OK. Tá aí o nome, Rectifica. E agora a última coisa que falta para fazer é a sua assinatura. Clica aqui, coloca uma fonte do tamanho 10, né? Se você quiser, coloca. E aí você vai digitar a sua assinatura. Tá muito grande, né? De autoria, né? Coloca BY, né? BY. E aí, então. Tá. Muito grande. Eu vou diminuir agora. O tamanho tá. 10. 8. 6. Vou colocar tamanho 3. 3. Esse 3 tá muito pequeno. 4. 5. Tá bom. 5 tá bom. E aí, eu coloco o tamanho aqui embaixo. Quase pronto? Tá quase prontinho. E agora? Já fiz tipografia. Já fiz o nome. Calma, não aqui terminando as coisas do progresso. Eu pode tentar ficar bem destacado. Vou clicar aqui. Botão de clica mouse, grande opções. Eu vou colocar também na borda, né? Um toquezinho na minha assinatura. Meu toque de marcação. Vou colocar um azul, né? Para que escrito. Pronto. Agora sim. Tá aí na assinatura.
aqui. Opa. Exagerei. Pronto, agora sim. Pronto, agora tá certo. Agora nós vamos fazer o que? O contorno da assinatura. Como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou salvar, né? Nesse caso eu vou salvar isso aqui. Primeiro eu vou salvar. Vai clicar em Save. Tá? E aí você vai salvar. No meu caso eu vou salvar Rap2. Pronto. O arquivo PSD, tem que ser PSD. Porque se você tiver alguma coisa que quer acrescentar, você pode acrescentar. Pronto. Agora só falta mais uma coisinha. Juntou isso? O que tá fazendo? Agora vamos juntar tudo que a gente fez na Cindy. Tudo. Mas geral mesmo. Vou clicar com Ctrl em todas as camadas. Sem exceção. Ó, 3, 1. Não pode deixar nada escapar. Por que isso? Já entender já. Aí clica no botão direito e vão em Convert e Smart Object. Vai ficar tudo numa coisa só. Pronto. E aí o que vai acontecer? Vou duas vezes. Voltou um pouco. Eu coloquei meio rápido esse tempo. Vou ter que salvar no formato PNG antes. PNG. Aqui está em PSD. E nós vamos em Convert Objetos. Agora para colocar a borda, tudo que aqui no botão direito, em grandes opções. Vamos colocar a borda. Nossa, não consegui. Deixa eu voltar. Vou essa pirâmide aqui. Pronto, tivesse assim. Agora vamos em grandes opções. E aí nós vamos no Scroll. Galera, assim. E aí, gradiente, o que eu quiser, né? Coloca aqui. Um pãozinho aqui, sei lá. Outras coisas do rap. Aqui. E aí, coloque inside em posição. E aí, acho que tá bom.
tá aí. Nossa, sim. E aí é só salvar. Tem que ser de leite. Vou botar 2 de novo. Ok. E agora eu vou salvar no arquivo PNG. Format PNG. E salva. E aí se tem uma opção PNG, compressão manifest Smiley View, coloca manifest amarrado e sem entrelaço. Se você colocar entrelaço, assim vai ficar tudo marcado, então deixa no nome e ok, pronto. Esta aí é a nossa assim, um pouquinho diferente dessa aqui, é uma outra que eu fiz, mas você pode fazer aqui, tá? Essa é uma sim com render, fácil de fazer, tranquilo, ok? Então a gente agora vai encerrar nossa aula. Espero que todos tenham gostado. E eu vou ensinar muitos outros tipos de sim. Então é só acessar aqui o nosso canal. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima.